1 ao 9, iniciando um novo capítulo aqui em Mateus capítulo 18, aqui nessa peregrinação que nós estamos expondo aqui na nossa amada igreja. Mateus capítulo 18, versos de 1 a 9, preste atenção para a leitura da Escritura. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterstes e não vos tornastes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vamos orar? Pai amado, eis a tua palavra, Senhor. Rogamos a ti, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração através das Escrituras, a tua santa palavra. E capacita-me, Pai, pois é um ser humano pecador falando de um Deus santo. Fala conosco, fala a cada irmão que está aqui na igreja, a cada indivíduo que assistirá esse vídeo. Fale poderosamente ao nosso coração, Pai. Nós rogamos, nós pedimos, nós clamamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos em Mateus capítulo 18, começando aí mais um capítulo, e o tema desse capítulo é o seguinte: é o caráter e a autoridade da igreja. Então Mateus capítulo 18 faz parte do quarto grande discurso de Jesus. Lembre-se que o primeiro grande discurso de Jesus é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. O segundo grande discurso de Jesus é Mateus capítulo 10, quando ele fala de missões, enviando seus apóstolos de dois em dois para pregar o evangelho. O terceiro grande discurso doutrinário de Jesus é as parábolas que ele conta em Mateus capítulo 13. E aqui, Mateus 18 até o 23 é o quarto grande discurso de Jesus. E Mateus 18, gente, fala sobre o caráter e a autoridade da igreja. Mas o assunto do verso 1 ao 9, que eu quero destacar, o assunto do texto é o seguinte: o maior no reino dos céus. O maior no reino dos céus. Os episódios narrados nesse capítulo são os últimos e ainda fazem parte dos eventos do último ano do ministério público de Jesus, que nós chamamos de Ano da Paixão. Então aqui cada vez mais Jesus está se aproximando para Jerusalém e ele está no último ano dele, ensinando as coisas concernentes do reino. Essas são as palavras finais que ocorreram ainda no semestre das retiradas. Isso é, Jesus, durante esse semestre,
ele se retirou várias vezes em várias cidades para poder pregar o evangelho. O capítulo 18 é o quarto grande discurso que Mateus coloca nos lábios de Jesus, demonstrando, olha que interessante, isso é proposital, demonstrando que Jesus é superior ao legislador Moisés, que escreveu os 5 livros da lei. Além disso, nesse capítulo, Mateus mostra as orientações de Jesus específicas para a igreja, a sua nova comunidade. Então, a questão é o seguinte, gente, Mateus capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, Jesus ele está trazendo algumas regras para a sua igreja. Vocês vão ver nesses capítulos que Jesus ele vai ensinar algumas coisas concernente para a sua igreja, a comunidade dos discípulos. Então aqui Jesus ele está preparando os apóstolos no seguinte: olha, a minha igreja deve ser assim. A comunidade dos discípulos deve ter essa postura. Então, eu estou ensinando vocês e vocês ensinarão os futuros cristãos. Pois bem, Mateus 18, capítulo 18 até o 23, você pode denominá-lo como a administração do rei. Isso é, Jesus ensinando os seus apóstolos, a igreja como deve proceder, como ela deve agir e como ela deve ser nesse mundo. Em Mateus capítulo 18, nós veremos nos próximos domingos 4 sermões. Hoje eu farei uma exposição do verso de 1 a 9. Domingo que vem, se Deus quiser, faremos uma exposição do verso 10 ao 14. Eu falarei da parábola da ovelha perdida. Nós vamos entender essa parábola e suas implicações. Do verso de 15 a 20, nós veremos, gente, os passos para a disciplina na igreja. A gente vai falar de uma doutrina que tem sido esquecida e ignorada nos nossos dias, que é a disciplina eclesiástica. Jesus nos ensina a como disciplinar uma pessoa. E do verso 21 a 35, nós veremos a parábola do credor incompassivo. É uma outra parábola que Jesus conta falando sobre o perdão. E hoje nós veremos versos de 1 a 9 que fala sobre o maior no reino dos céus. Eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto sagrado. E aí no verso 1 na sua Bíblia diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Interessante que essa expressão naquela hora provavelmente é o incidente que teve lugar logo após o caso do imposto do templo. Vocês lembram? Lá em Mateus capítulo 17, quando a gente falou do imposto do templo. E assim Jesus e os discípulos ainda estavam na casa de Pedro. Olha só, a maioria dos estudiosos diz que quando Jesus voltou para Cafarnaum, eles ficaram hospedados na casa de Pedro. E muitos advogam que Pedro tinha uma casa ali em Cafarnaum. Só que daí diz que os discípulos aproximaram de Jesus perguntando. E essa pergunta é fruto de um debate entre os discípulos. Marcos localiza esse acontecimento em Cafarnaum, está lá em Marcos 9,33. E a semelhança de Lucas menciona a discussão entre os discípulos sobre quem deles seria o maior. Gente, lá em Lucas capítulo 9, verso 46, fala essa história. Os discípulos estavam debatendo, gente. Eles estavam discutindo para saber quem era o maior. Ou quem seria o maior no reino dos céus. Mateus não menciona essa discussão, só Lucas e Marcos, mas registra a pergunta dos discípulos a Jesus. E a pergunta é, olha que pergunta: quem é porventura o maior no reino dos céus? Essa era a pergunta que suscitou do debate entre os discípulos. Talvez houve esse debate, entre os discípulos devido a alguns acontecimentos. Por exemplo, a exaltação de Pedro em Mateus capítulo 16, quando Jesus falou: e vocês? O que vocês dizem para o povão que eu sou? Aí Pedro: nós falamos que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus vira para ele: Pedro, muito bem. Lembre-se que isso não veio de você, foi o meu Pai que revelou isso a você. Muito bem. Talvez esse debate teve esse início por causa da intimidade
de 3 discípulos que tinha com Jesus, Pedro, Tiago e João. Lembra de Mateus capítulo 17? Quando Jesus se transfigura, ele leva só esses 3 discípulos. Possivelmente, talvez por causa desses acontecimentos, houve um debate entre eles dizendo quem seria o maior. Quem seria o maior? E aí um certo envaidecimento nos corações de alguns discípulos, e alguns se sentiram mais importantes do que os outros. Agora preste atenção, a pergunta é o seguinte: quem é porventura o maior no reino dos céus? Essa expressão no reino dos céus é interessante que em Mateus, essa expressão ela está registrada cerca de 30 vezes, só no Evangelho de Mateus. Agora entenda essa expressão, o reino dos céus. Provavelmente o reino dos céus representa as próprias palavras de Jesus. Porque o céu era para os judeus sinônimo de Deus. E tinha preferência por motivos de respeito. A ideia básica era o seguinte: que o reino de Deus é a sujeição de todas as coisas a Deus, seja no presente ou no futuro. Jesus deixa bem claro para Nicodemos em João capítulo 3, que entrará nesse reino quem nasceu de novo, quem nasceu do alto, isso é, quem foi convertido. Nesse caso, seja ele chamado reino de Deus ou reino dos céus, refere-se àquele reino do alto, onde Deus está, o qual é um aspecto do reino que pode ser chamado tanto o reino dos céus como o reino de Deus. Isso é, são palavras sinônimas se referindo a mesma mensagem. E aí, a pergunta deles é: quem será o maior de nós no reino dos céus, no reino de Deus? Quem de nós aqui será o mais importante, o maior? Aí no verso 2 na sua Bíblia, aí Jesus ele faz o seguinte, diz lá: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Mateus não cita o nome dessa criança. Alguns estudiosos comentam que talvez seja algum dos filhos de Pedro. Lembre-se que Pedro era casado. Em Mateus capítulo 8, Jesus curou a sogra de Pedro. Só tem sogra quem é casado. Pedro não era solteiro e não era viúva, ele era casado. E como todo bom judeu, ele gostava de fazer filhos. Então, talvez essa criança, se ele estava na casa de Pedro, talvez era um dos filhos de Pedro ou um dos filhos dos vizinhos de Pedro. A tradição ensina que essa criança foi Inácio, o mártir, mas isso não tem base histórica, né? Inácio foi um grande pai da igreja, mas não tem base histórica para comprovar isso. A passagem de Marcos capítulo 9, verso 36, que é o texto paralelo, mostra primeiramente que Jesus pôs a criança entre os discípulos, depois tomou-a nos braços, mostrando assim o espírito manso e submisso e confiante da criança. Aí no verso 3, Jesus diz assim, olha só na sua Bíblia: em verdade vos digo, que se não convertertes e não vos tornartes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí Jesus está ensinando uma grande lição. Uma grande lição. Agora preste atenção a essa expressão. Em verdade vos digo. Essa expressão é tomada do hebraico, que é uma expressão que afirma de modo categórico, que exige uma tradução como em verdade, verdadeiramente. Olha, o que eu vou te ensinar agora é muito sério. É extremamente verdade. Aí Jesus diz assim: se não convertertes. Presta atenção na importância dessa palavra. Se não converter, essa palavra no grego, gente, significa virar-se, voltar-se, ou dar meia volta em seu caminho. Enquanto os discípulos estavam perseguindo posição e prestígio, estavam caminhando na direção errada. Antes mesmo de qualificarem-se para entrar no reino, deveriam mudar de vez o seu modo de pensar. É por isso que Jesus falou: se vocês não se converterem como uma criança, se vocês não mudarem de mente, se vocês não mudarem de sentimento, vocês estão no caminho errado. Vocês estão com a motivação errada. Aí Jesus ilustra com uma criança. E ele diz aí no texto sagrado:
e não vos tornastes como criança. Jesus explica utilizando aquela criança, retratando que os discípulos deveriam ter uma fé simples, dependendo de Deus e desprovida de qualquer orgulho, de qualquer soberba. Aqui, gente, ele está confrontando o ego dos discípulos. Lembra da pergunta? Quem é porventura o maior no reino dos céus? Aí Jesus chama uma criança e fala, olha, em verdade vos digo, estou falando sério, que se vocês não se converterem, se vocês não mudarem de mente, se vocês não mudarem de caminho e não se tornarem como uma criança, isso é, com uma fé simples, uma dependência completa do outro, desprovida de soberba, aí Jesus fala assim, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vocês estão preocupados em ser o maior, mas vocês deviam estar preocupados se vai entrar. Porque se vocês não tiverem uma fé como uma criança que depende totalmente de um adulto, desprovida de orgulho, de modo algum entrareis no reino. Então por que me pergunto que será o maior? Deviam se preocupar se vai entrar. Jesus deixa bem claro que se não houver simplicidade e humildade de coração, desprovido de ambição egoísta e soberba, que é fruto de uma alma convertida, de modo algum entrará no reino dos céus. E aí ele complementa no verso 4, olha na sua Bíblia. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Algumas traduções dizem, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A passagem de Marcos capítulo 10 mostra que só se pode entrar no reino quem é dotado de um espírito humilde, que é ilustrado por uma criança. Gente, humildade. Jesus está dizendo, aquele que é desprovido de ambição egoísta, aquele que é desprovido de uma ambição por alta posição para mostrar alguma coisa. Aquele que é desprovido de prestígio para se sentir o maior. Jesus está dizendo, tem que ser simples como uma criança, para entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo para aqueles discípulos, vocês estão com a motivação errada, com o pensamento errado, com a atitude errada, e é por isso que faz uma pergunta errada. Vocês deviam estar preocupados se vai entrar, do que estar preocupado em dizer quem é o maior. Aí no verso 5 ele diz assim, quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Aqui há duas interpretações, gente, quando se trata de crianças e pequeninos. Primeira, a responsabilidade de cuidar das crianças. Aí você vê aqui um certo carinho das crianças, diz alguns estudiosos, que naquela época, apesar de Deus ter ensinado através da lei os pais cuidarem muito bem dos filhos e das crianças, mesmo assim muitas crianças eram rejeitadas por causa da apostasia de Israel, que se afastaram de Deus. Mas também esse texto é interpretado como o cuidado com os novos convertidos, os novos na fé. E Jesus está falando, olha, quem recebe uma criança, ou quem recebe um novo convertido, ou quem recebe uma pessoa nova na fé como esta, em meu nome está me recebendo. Sobre o cuidado das crianças, gente, é interessante que o pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, ele construiu um orfanato para cuidar das crianças em Londres. Muito interessante. Ele se envolvia muito na área da filantropia, da área social. E é interessante que em Londres, além de ele plantar a igreja, ele planta um seminário para treinar os obreiros, os pastores de Londres e da Inglaterra. E eles constroem e plantam também um orfanato para tirar as crianças das ruas. Tal era o carinho dele em ajudar as crianças e discipular as crianças. Aí no verso 6, gente, aqui Jesus está falando de humildade, ele está falando de conversão. Aí no verso 6, Jesus ele começa a ter um discurso mais duro, quando ele fala assim, qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar.
Jesus usa aqui de palavras ainda mais severas e pesadas para ilustrar os seus cuidados pelas crianças e também pelos novos convertidos. Por isso ele diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim. Fazer tropeçar aqui, gente, a palavra tropeçar significa fazer cair. Ou no sentido moral, fazer cair no pecado. Ou ser levado ao pecado, ou ser desviado ao pecado. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: olha, se alguém fizer um desses pequeninos tropeçar, isso é, induzi-los ao pecado. E aqui Jesus está falando de algo muito sério. E o vocábulo também pode significar ofender, provocar a ira. E Jesus está dizendo: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim. Então, o sentido que Jesus quis empregar este versículo pode incluir muitas coisas. Isso é, os tropeços que podem ser obstáculos no caminho das crianças, na forma de ofensas ou maus tratos, ou tentação ao pecado, tratamento cruel ou injusto. E aqui Jesus está falando algo muito sério. Olha, se alguém fizer tropeçar, seja uma criança ou seja um novo convertido, isso é pior do que a morte. Jesus quer dizer. Aí aqui Jesus, gente, ele está advertindo, ele está confrontando 3 áreas que faziam crianças e novos convertidos tropeçarem na época dele. Primeiro, o tratamento mau e injusto dirigido às crianças ou às crianças espirituais, os novos convertidos. A maneira como eles eram maltratados. A injustiça que era cometida contra eles. E Jesus falou: se vocês fizerem eles tropeçar. Segundo, o legalismo farisaico. Os fariseus, os líderes religiosos da época de Jesus, eles eram tão legalistas. O que é legalismo? São regras humanas, tirados de textos mal interpretados, colocados sobre as pessoas, que se torna uma carga de opressão. E os fariseus, eles massacravam tanto as pessoas, que faziam as pessoas tropeçarem na fé. É por isso que Mateus capítulo 11, verso 28, tem todo o sentido, porque no contexto ele está enfrentando o legalismo farisaico, quando ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus está enfrentando o legalismo dos fariseus, que as pessoas estavam tão cansadas pelo ensinamento dos fariseus, que Jesus falou assim: o meu jugo é diferente. O meu jugo é diferente. E o legalismo farisaico fazia as pessoas tropeçarem. E a terceira coisa que Jesus está enfrentando aqui é o abuso da liberdade cristã. O abuso da liberdade cristã. Já que eu sou salvo, então eu posso fazer qualquer coisa. Já que eu sou salvo mesmo, eu vou fazer da graça de Deus uma graça barata. Porque, afinal de contas, hoje eu peco, amanhã eu peço perdão. Olha que benefício. Hoje eu peco, amanhã eu peço perdão. Então, hoje eu peco, hoje eu vou cometer um pecado, porque amanhã o meu perdão já está garantido. Fazendo da graça uma graça barata, o abuso da liberdade cristã que pode fazer outros tropeçarem. Esse é o tema que Paulo trata em Romanos 14 e em 1 Coríntios capítulo 8. Você lê na sua casa. Paulo ele enfrenta isso. Aí Jesus ele fala algo que a gente precisa entender. Olha aí na sua Bíblia, ele diz assim: melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Verso 6. Cuidado com a má interpretação. Cuidado com a interpretação errada. Jesus não está aqui incentivando ninguém a se matar, a se suicidar. Ele só está dizendo o seguinte: olha, fazer uma pessoa tropeçar é pior do que a morte. É algo sério. Fazer uma dessas crianças tropeçar, fazer um desses pequeninos tropeçar, é algo muito sério, como a própria morte. Gente, essa grande pedra de moinho, literalmente, essa palavra literalmente significa moinho jumento. Tratava-se de um moinho grande demais, isso é uma grande pedra,
que um homem não conseguia girar com a mão, então o povo usava animais, inclusive jumentos, para fazer girar esse tipo de moinho, cuja pedra era muito pesada. Essa grande pedra era usada para moer grãos e era necessário um jumento para girar. Então era uma pedra pesada. E Jesus está dizendo, olha, seria melhor pegar essa pedra pesada, amarrar no pescoço e se jogar no mar. Os gentios usavam essa forma de execução, de suicídio. E, portanto, ela era repulsiva para os gentios. Lembre-se, aqui Jesus não está incentivando ao suicídio, mas ele está confrontando a consciência daqueles discípulos. Olha, cuidado para não fazer tropeçar as crianças e os novos convertidos. Cuidado com a sua vida. E no verso 7 ele diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ai do mundo é uma expressão de intensa condenação e sofrimento. Esse ai é uma expressão no hebraico dizendo o seguinte, olha, haverá sofrimento, haverá prestação de conta, então ai desse mundo. Alguns estudiosos levam isso mais para a misericórdia, Jesus dizendo, ai desse mundo. Eles não sabem o que esperam. Mas outros aplicam como um ai no sentido de sofrimento. Ai desse mundo, eles não sabem o que esperam. E Jesus fala, porque é inevitável que venha escândalo. Jesus sabe que haverá muitos escândalos neste mundo, por causa da sua onisciência. Jesus sabe que haverá muitos escândalos, muitas ofensas, e muitos tropeçarão. Mas daí Jesus fala assim, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O pastor John MacArthur, pastor norte-americano, ele escreveu assim, é de se esperar que os do mundo façam com que os cristãos sejam ofendidos, mas que as ofensas e escândalos não venham dos cristãos. Seria melhor morrer. Ele escreve no seu comentário. Então é isso que Jesus está dizendo. Não faça tropeçar um desses pequeninos, porque ai de quem vem os escândalos, ai de quem é o instrumento que vai fazer essas pessoas tropeçar. Ai, haverá acerto de contas, haverá sofrimento. Aí no verso 8, Jesus ele propõe algo radical, gente. Olha no verso 8 na sua Bíblia, ele diz assim, portanto, para não fazer ninguém tropeçar, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, sendo lançado no fogo eterno. Cuidado com a má interpretação, de novo. Aqui Jesus não está incentivando a automutilação, não está. Ele está usando uma expressão proverbial. Jesus repete nesses versículos as declarações que ele já fez no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5. Agora presta atenção. Se a tua mão te fizer pecar, arranca-o, corta-o e lança-o fora. Se a tua mão, pecados realizados pelas mãos. Se a tua mão te fizer pecar, pecados realizados pelas mãos. Aquilo que pegamos e pecamos. Aquilo que nos faz pecar pelas nossas mãos. Jesus está falando, corta-o, lança-o fora. Se o teu pé te faz tropeçar, pecados relacionados com o ambiente, lugares que me faz pecar, lugares que eu frequento, que eu vou, seria melhor arrancar o pé e lançar fora. Corta-o e lança-o fora de ti. Não é mutilação, mas é uma atitude radical contra o pecado. Jesus está dizendo, olha, para você não fazer ninguém tropeçar, tem uma atitude radical. Aí no verso 9 ele complementa assim, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 sendo lançado no inferno de fogo. Se os teus olhos refere-se a pecados relacionados com aquilo que se vê e aquilo que se deseja. Aquilo que atrai e seduz para tropeçar.
Se aquilo que você vê te faz pecar, arranca os teus olhos, lança-o fora. Mais uma vez, não é mutilação, mas é uma atitude radical contra o pecado. Jesus está falando o seguinte: seja radical. Seja radical, e a gente vai entender isso na aplicação. Seja radical. Se tem algo que te faz pecar, se tem algo que faz os outros tropeçar, seja radical. Porque é melhor do que... Aí no verso 8 e 9, no verso 8 Jesus usa a palavra fogo eterno, e a gente vai entender, e inferno de fogo, verso 9. Presta atenção, nesse caso, como também em Mateus 5, os textos bíblicos, palavra essa que às vezes também tem sido traduzido pelo português, inferno. Esse termo indica o lugar de punição eterna. Olha só, presta atenção. Hades, o que é Hades? Essa palavra é usada na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16. Hades é o seguinte: o corpo morre, mas todas as pessoas têm um espírito. O espírito fica confinado no Hades, um lugar de sofrimento, que pode ser traduzido por inferno. O que é Gehenna ou Gehenna? Gehenna é um lugar de condenação reservado no dia da ressurreição. Diz a palavra de Deus que quando Jesus voltar e ressuscitar todas as pessoas e julgar as pessoas, ele vai julgar aquelas pessoas que não o seguiram, e essas pessoas que ressuscitaram serão jogadas no Gehenna. Isso é, num lugar de condenação, de corpo e espírito. Então essa é a diferença entre Hades, que é um lugar espiritual de sofrimento, é a vida após a morte, e o Gehenna é o lugar em que as pessoas, depois da ressurreição, serão jogadas de corpo e alma nesse lugar de condenação. E Jesus está dizendo: fogo eterno. É melhor ter uma atitude radical do que ser jogado nesses lugares. Agora presta atenção, essa palavra Gehenna, que fazia os judeus, eles se lembravam de um lugar chamado Vale de Inom. Olha só, presta atenção. Era um lugar tenebroso na época de Jesus, onde os israelitas dos séculos antigos haviam sacrificado seus próprios filhos. Um lugar tenebroso. E onde era lançado o lixo e os cadáveres dos animais e dos criminosos executados, os quais eram comidos pelos vermes e queimados. A fumaça e o fogo subiam dali continuamente. E isso formava um quadro vivido de juízo. Então, na época de Jesus, gente, existia esse lugar. Era tipo um terreno, era um lixão. Nesse lixão, no Antigo Testamento, muitas pessoas sacrificaram seus próprios filhos para um falso Deus, nesse mesmo terreno. E nesse terreno era jogado animais e restos de pessoas mutiladas. E ali eles colocavam fogo, e é um fogo que continuava. Então Jesus, ele pega aquele cenário, o Vale de Inom, dizendo: olha, o Gehenna, o lugar de condenação no futuro, vai ser semelhante a isso. As pessoas serão jogadas nesse lugar tenebroso. Então quando Jesus fala de fogo eterno e de inferno, ele está fazendo uma conexão do Vale de Inom com o lugar no futuro, que é um lugar de condenação. Marcos capítulo 9, verso 48, Marcos colocou uma informação assim: esse lugar que não se acha em Mateus e Lucas, que diz assim: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Tal é um lugar tenebroso. Essa referência do Gehenna, gente, está em Apocalipse capítulo 21, verso 8, que o apóstolo João escreveu assim, olha só, presta atenção. João escreveu assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então esse Gehenna é o lugar que Jesus chama de lago que arde com fogo e enxofre. Então quando Jesus fala de fogo eterno, ou inferno de fogo, ele está mostrando esse lugar no futuro, que está sendo reservado para todos aqueles que não foram convertidos e não seguiram a Jesus.
não seguiram a Jesus. Amém? Deu para entender? Tá ligado? Muito bem, aplicação. O que o nosso Senhor Jesus quer nos ensinar através desse texto sagrado? Sobre esse texto, sobre o maior no reino dos céus. O que Jesus quer nos ensinar através desse texto sagrado? Número 1, ele ensina o princípio da humildade. Verso de 1 a 5. E primeiro, Jesus, ele corrige o entendimento equivocado dos discípulos sobre a natureza do reino. Gente, os discípulos estavam pensando como muita gente pensa hoje. Quem que vai ser o maior no reino dos céus? Quem vai ter a maior posição no reino dos céus? Quem será o maior no reino dos céus? Aquele que teve maior posição aqui? Aquele que teve maior prestígio? Aquele que teve maior destaque? Aquele que foi o melhor? E Jesus falou, não, vocês não entenderam. E Jesus está corrigindo o entendimento equivocado dos seus discípulos, porque aqui Jesus está aplicando o princípio da humildade. Isso é, a humildade é uma pessoa desprovida de soberba e de ambição egoísta. E Jesus deixa bem claro que a porta de entrada no reino é a conversão, gente. Verso 2 e 3. A conversão, o que é a conversão? Mudança de direção, mudança de mente. Conversão, virar-se. Qual era a cabeça dos discípulos? Olha, nós queremos ter uma alta posição, será que por isso nós seremos o maior no reino dos céus? Jesus falou, não, para entrar no reino dos céus, tem que ser convertido, tem que ser virado, tem que ser transformado, não com esse pensamento. Isso é, se vocês não se converterem, não entrarão no reino dos céus. Porque o reino dos céus não é para os maiorais, é para os humildes. Aí a gente lembra de Mateus 5,3, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os humildes de coração, porque destes são os reinos dos céus. Humilde, gente desprovida de soberba, desprovida de ambição, egoísta, de posição. Jesus está dizendo aqui que só entrará no reino através da conversão. O reino pertence aos humildes. Por isso que Jesus fala, se vocês não se tornarem humildes como essa criança, jamais entrará. Jamais entrará. Sabe o que Jesus está defendendo, gente? Os valores do reino divergem dos valores do mundo. Verso de 4 a 5. Gente, os valores do reino divergem dos valores do mundo. Eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu assim, olha só que fenomenal, ele escreveu assim, o reino dos céus, no reino dos céus, o menor é o maior, e o mais humilde é o mais exaltado. O mundo valoriza a força, o poder, a riqueza, a soberba, mas no reino de Deus, aquele que se faz pequeno é o maior. A pirâmide está invertida. O reino dos céus é um reino de ponta cabeça. Para Jesus, o maior não é quem teve mais poder, mais riqueza, mais prestígio, mais formação. Não, para Jesus não é isso. Para Jesus não é isso. A pirâmide social para Jesus está invertida. Para Jesus o maior é aquele que se fez menor. Para Jesus o maior é aquele que se fez pequeno. Esse é o maior para Jesus. O reino dos céus é um reino de ponta cabeça. Aquilo que o homem valoriza, Deus despreza. Aquilo que o homem aplaude, Deus rejeita. Porque para Deus o maior é o menor. O mais poderoso é o mais fraco. É o princípio da humildade. É por isso que ele usa uma criança. É por isso que ele traz uma criança, ó, tá vendo? Se vocês não se converterem, não serem humildes como uma criança, pessoa simples, que depende tanto de um adulto, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Então pense nisso, o princípio da humildade. Lembre-se disso. Segunda lição,
o cuidado com os tropeços e escândalos. Eu quero chamar a sua atenção. Versos 6 e 7. Ser pedra de tropeço para alguém é pior do que a morte, gente. Ser pedra de tropeço para alguém, seja para as crianças, seja para os novos convertidos, é pior do que a morte. Por isso que Jesus falou, é melhor colocar uma pedra, amarrar no pescoço e se jogar na profundeza do mar. Não que ele está incentivando o suicídio, mas ele está dizendo, olha, fazer alguém tropeçar é pior do que a morte. É pior do que assassinar alguém. Induzir alguém ao pecado é pior. É pior. O pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, ele escreveu assim: abençoar um pequenino é agradar o próprio Salvador. Perverter os simples ou ofender os humildes será o caminho certo para a terrível condenação. Provocar escândalos é uma tragédia, gente. É uma tragédia. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa vida, com a nossa postura. Como nós precisamos tomar cuidado para não fazer as pessoas tropeçarem por causa da nossa vida. Eu concordo com o pastor Charles Spurgeon, que escreveu assim, que o maior sermão da sua vida seja ilustrado pela sua conduta. Repito, que o maior sermão da sua vida seja ilustrado pela sua conduta. Precisamos tomar muito cuidado. E Jesus está dizendo, ai, da onde vêm os escândalos? Ai, aquele que faz tropeçar um desses meus pequeninos. Ai, cuidado, tome muito cuidado com a sua vida. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida. E terceira e última lição que eu destaco no texto sagrado é a atitude contra o pecado. A atitude contra o pecado deve ser radical. Repito, a atitude contra o pecado deve ser radical. Repito, mão, aquilo que toca, aquilo que pega, aquilo que me faz pecar com a mão. Então eu preciso cortar, então? Não. Eu preciso deixar de fazer. Então, se tem algo que eu peco, que me faz pecar, eu tenho que ter uma atitude radical. Tirar isso da minha vida por uma vez por todas. Exemplo, é o celular que me faz pecar, então é melhor não ter celular. Atitude radical. É isso que me faz pecar? É isso que eu pego, que me dá comichão e que me faz pecar? Eu tenho que pegar isso aqui e jogar fora. Ah, meu pastor, todo mundo tem. Tudo bem, mas se você tiver, continua atento, você continua pecando e fazendo outros tropeçarem. Então joga fora aquilo que eu pego, aquilo que eu toco. Se é isso que me faz pecar, eu tenho que ter uma atitude radical. Eu tenho que jogar fora, cortar fora da minha vida. Senão eu vou continuar pecando e fazendo os outros tropeçarem. O meu pé é onde eu piso, onde eu frequento. Tem algum lugar que eu frequento, que você frequenta, que te faz pecar? Não vá nunca mais lá. Nunca mais.